paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Débora Reis, né? Que vocês tenham um dia produtivo, abençoado, mas eu quero falar algo da parte do Senhor, ao qual Deus falando comigo hoje, antes de eu sair de casa, né? Que na minha rotina, né? Eu sempre venho no centro de saúde por conta dos meus probleminhas, né? Ao qual muitos já sabem, né? O que aconteceu comigo, né? Na minha vida pessoal. Então, está sendo uma rotina árdua, mas eu não perco e não perdi a esperança de Deus vir a me curar, né? E eu parar de tomar os medicamentos que eu tomo, que é muito pesado, tá denegrindo muito meu estômago, né? A injeção de morfina, às vezes injeção de cetoprofeno, mas a prioridade mesmo é a morfina. Mas enfim, irmãos queridos e amados, eu quero dizer para você que Deus mandou falar para você o seguinte: Deus ordenou, Ele não manda, Ele ordena. Então, Ele disse para mim, filha, posta. Aí eu perguntei para Deus, né, o porquê das pessoas estar tão preocupadas, porque Deus disse para mim, hoje de manhã, era umas 6:30 da manhã, né? Agora vai dar o quê? 9 horas da manhã, desde as 6 eu estou acordada. Bom, enfim, Deus estava dizendo para mim que tem pessoas que estão muito preocupadas, porque tem pessoas que dizem para você, quase sempre, Deus falou para mim, que dizem para você que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai ter, não vai ser e não vai poder, né? Aí Deus falou, pergunta para eles, fala lá de Salmo 68, verso 5. Lá o salmista vai dizer que Deus é pai de viúva, Deus é pai de órfão e marido de viúva, defensor da viúva, juiz da viúva. Quando Deus falou para mim, Salmo, filha, 68, versículo 5, eu falei, peraí, antes de eu falar, eu peguei para mim. Porque muitas pessoas, são centenas, dezenas de pessoas, todos os dias eu tenho que driblar Satanás. Porque eu costumo dizer que ele nada mais é que um cachorro na coleira. Tá entendendo, querido? Mistério? Ele é um cachorro na coleira. E Deus está ali, ó, no comando da coleira. Você está entendendo? Deus só permite até um certo ponto da tua vida a luta. Só que entenda uma coisa, querido. A palavra pai. Deus pai. Quando Deus falou para mim, filha, fala para os meus filhos queridos. Irmãos, não esquenta o barulho. Os meus filhos queridos, o foco é aqui, ó. Os meus filhos queridos, porque tu dentro de repente, papai. Os meus filhos queridos, que eles têm um dono, eles têm um pai. Lá em Mateus 5:48, vai dizer, presta atenção, irmãos, Deus, além dele nos amar, ele é um verdadeiro pai. Ele deixa bem clara a nossa subsistência e nos perdoa os nossos pecados todos os dias. Porque eu costumo dizer, irmãos, que nós eu digo a mim, né, que eu não sou digna nem de olhar para o céu e para o sol, de tão pecador e falha que nós somos, não é verdade? Porque se tem alguém dizer, né, que não tem pecado, ele já está pecando dizendo que não peca, né? Porque não existe. Porque quando você chega em um determinado ponto espiritual da sua vida, Deus já te recolhe. Automaticamente, Deus já te recolhe, né? Porque santo é só Jesus Cristo, não é verdade? Quando a pessoa chega onde Deus quer, aí Deus vem e recolhe. É verdade? Para não se contaminar as coisas da terra. É verdade? A gente tem que driblar Satanás, irmãos. A gente tem que parar de dar ouvido à voz, ouvir o tentador. O que é ouvir o tentador? Pessoas que querem sempre colocar o pezinho para você cair. Pessoas que acham bonito ver a tua queda, sabe? Acha bonito a tua luta. Tem pessoas, para você ter uma noção da gravidade do espiritual, que é a minha vida. Tem pessoas que já decretou a minha morte, porque eu tomo morfina, porque eu sofri um feminicídio. Não, né? Vários, porque eu apanhava todos os dias. Eu não tenho vergonha de falar, não. Não tenho, não. Que meu Deus me justifica na terra. E até aqui, Ele me sustenta com a destra da justiça dEle.
Você tá entendendo? Meu ex-marido tá tendo um tratamento ali, né? Ali dentro do presídio. Ele tá tendo o tratamento dele. É Deus que vai mudar o ser humano. Eu posso ficar 2 horas pregando a palavra de Deus para você, querido daí do outro lado. Mas quem vai te convencer do contrário é Jesus. É o Espírito Santo. Tá entendendo o mistério? Então eu vou falar para você uma coisinha também. Lá em Hebreus, em Mateus 5 fala que Ele nos ama e Ele nos perdoa os nossos pecados. Só que em Hebreus 12 vai dizer também que Ele nos repreende, Ele nos disciplina. Disciplina. Ele nos exorta, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Não é verdade? Você que é mãe, você que é pai daí do outro lado, eu tenho certeza que você não vai ficar contente se o seu filho acontecer algo com o seu filho, com a sua filha, seja ele adolescente, pré-adolescente, pequeno, já adulto, jamais. Você vai querer o bem do teu filho, do teu neto. Então, irmãos, para de dar ouvido a quem? Escuta, presta atenção. Para de dar ouvido a pessoas que não te acrescenta em nada, diz o Senhor. Pessoas que não vai te levar a lugar nenhum. Quando alguém chegar e dizer para você, porque todos nós temos autoridade, há pessoas que estão leigas na inocência, eu falo porque eu também um dia já fui. Só que Deus tirou as travas da cegueira e destapou os meus ouvidos para ouvir a palavra revelada, a verdadeira palavra. Tá entendendo, irmãos? Quando realmente eu tive um encontro com Deus, eu achei que eu nunca fosse ter esse encontro. Porque eu ia à igreja, né, um período. Mas depois, o que acontecia comigo? Eu ia à igreja um período, mas depois eu me afastava. Eu falei, não, peraí. E Deus também falou, deu um basta aí, vamos dar um basta aí. Até quando vai ficar brincando de ser crente? Aí eu falei, não, vai lá. Aí eu tomei vergonha na cara e postura, posição de filha de vaso. Porque minha mãe é missionária. Eu cresci, nasci no evangelho. Então eu não posso. Eu tenho uma referência. Né? Eu tenho que, né, dar continuidade. Apesar que a minha mãe não está morta. Minha mãe ainda faz a obra. Tem 85 anos, mas é bem lúcida. Faz a obra, tem autoridade, autonomia, tem os dons espirituais, tem intimidade com o Pai. Enfim, eu tenho que dar continuidade. Você está entendendo o mistério? Sim, Deus, eu vou falar. Irmãos queridos e amados, Deus está dizendo aqui, ó. Abraão só teve a promessa cumprida. Sim, Jesus. Abraão só teve a promessa cumprida na sua vida quando Deus, a primeira coisa que Deus fez com Abraão foi sair do meio da tua parentela. Ló, que era parente dele, ele era um cara ambicioso. Tanto é que ele pediu os bens, pediu para dividir e queria né, escolher a terra melhor, achando que Abraão não ia prosperar. Você está entendendo? Mais do que ele já tinha. Porque Abraão já era próspero, né? Só que a Bíblia disse que ele é o pai das nações. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então o que eu quero dizer com isso? Pega a tua geração, pega a tua descendência, segue a caminhada. Mas não fica, ó, ouvindo. Ah, falou? Aham, falou mesmo? Ah, entendi. Olha, para trás de mim, Satanás, porque eu sei quem me chamou. E quem me chamou, não me chamou por apelido, eu não tenho vulgo. Ele me chamou pelo meu nome. Eu tenho um dono. É isso que Deus está mandando dizer para pessoas que estão muito preocupadas com o que o outro fala, com o que o outro faz, com o que o outro pensa a seu respeito. Para com isso, irmãos. Para com isso, não dá legalidade a Satanás. Eu passo uma vida árdua que os irmãos nem sonham, nem podem imaginar. Quem olha a minha aparência, geralmente não fala os problemas de saúde que eu tenho. Eu tenho N problemas. Tá marcado para eu ir no hospital regional agora, o mês que vem. Por conta de umas manchas no cérebro. Então eu vou falar uma coisa para você e eu tô aqui. Ontem eu fui fazer a obra. Saí do fórum. Deus já me usou no de repente. E eu falei com uma pessoa, essa pessoa desceu as lágrimas. Irmãos,
muitos, eu costumo dizer que é os falsos profetas, né? Ele faz uma lavagem cerebral na sua mente que você chora de emoção, você fica emocionado. Só que quando Deus nos usa, quando a gente é transparente na caminhada, né, que a gente não tem máscara, né, igual a muitos, o que acontece? A pessoa sente a presença. Você tá entendendo? Então eu nem gravei, nem gravei. Eu falei, eu não vou, não precisa disso. Porque eu tava de um lado, a pessoa tava do outro lado da rua. Aí eu falei, aí Deus falou, vai lá, dá um abraço. Vai lá e dá um abraço. Dá um abraço e mandou eu falar algo da parte do Senhor para aquele homem. Então ele ficou pasmado. Ele não queria, ele resistiu, ele não queria me dar um abraço porque disse que estava suado, né? Só que aí, eu falei, não, peraí. Eu falei pra minha filha, dei um abraço de arrocha nele. De arrocha mesmo, já grudei nele aí. E as pessoas no meio da rua ficou sem entender. Mas não é para entender. É coisa do pai. Entre eu, o homem e o pai. Tá entendendo o mistério? Eu desvendei o mistério para uma pessoa que já estava totalmente descrente da realidade. Estava totalmente esquecida, humanamente falando, pelos próprios da parentela. Aí Deus falou, tá vendo, filha? Quem traiu José? Os irmãos, né? E dentre outros personagens da Bíblia, foram traídos pelos irmãos. Não é verdade? Os filhos de Rebeca, Esaú e Jacó. O que aconteceu? Um queria o lugar do outro. Você tá entendendo? Os irmãos de Davi, Abinadab, dentre outros, né? Traíram. Então eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que há tempo de apartar e há tempo de ficar junto. Há tempo de se afastar e há tempo de ficar junto. O meu tempo é o meu processo. E eu sempre falo para as pessoas, respeita